Antes do sol nascer, eu estaria parado no meio da BR-153, fora do caminhão, tentando entender por que algo que não deveria existir estava me impedindo de seguir viagem. E o mais estranho é que naquele momento eu já sabia que ninguém acreditaria no que eu tinha vivido. Mas tudo começou de forma comum, como qualquer outra madrugada de estrada. Eu seguia sozinho, concentrado apenas em cumprir o trajeto, sem pressa, sem preocupação, acreditando que seria mais uma viagem normal. A rota era conhecida, o horário também, e minha atenção estava totalmente voltada ao trabalho. Mesmo assim, em determinado ponto, uma sensação difícil de explicar começou a surgir, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem nenhum motivo concreto. Ignorei, segui em frente e continuei rodando, certo de que era apenas cansaço acumulado. O problema é que aquela sensação não passou, ela cresceu, me acompanhou quilômetro após quilômetro e, sem que eu percebesse, aquela noite comum começou a se transformar na experiência mais perturbadora que já vivi na estrada. Algo que só faria sentido muitas horas depois, quando eu finalmente entenderia que não estava sozinho naquela madrugada. Alguns quilômetros depois, percebi que aquela sensação não vinha apenas da minha cabeça, porque algo começou a se repetir de forma estranha ao longo da estrada. Em pontos diferentes da BR-153, sempre nos trechos mais isolados, eu tinha a impressão de que havia alguém parado à margem da pista, como se observasse minha passagem. Não era um pedido de ajuda, não era um veículo quebrado, era apenas uma presença imóvel, fora de contexto, que surgia e desaparecia rápido demais para ser compreendida com clareza. Tentei racionalizar, pensar em moradores da região ou em alguém aguardando carona, mas nenhuma explicação se sustentava por muito tempo. Quanto mais eu avançava, mais a certeza crescia de que aquilo não era coincidência. Parecia um tipo de acompanhamento silencioso, calculado, como se cada reaparecimento tivesse a intenção de testar minha atenção e meu equilíbrio. Eu segui dirigindo, fingindo normalidade, mas por dentro já começava a entender que aquela viagem estava saindo do controle e que, em algum momento, eu seria forçado a encarar o que quer que estivesse se revelando aos poucos naquela estrada. A partir daí, pequenos acontecimentos começaram a se acumular de um jeito que não dava mais para ignorar. O trajeto parecia o mesmo, mas o tempo passou a se comportar de forma estranha, como se eu avançasse e ao mesmo tempo permanecesse preso no mesmo trecho. Em certos momentos, eu tinha a nítida impressão de que já havia passado por aquela curva minutos antes, mesmo seguindo em frente sem parar. Minha concentração começou a falhar e a estrada, que sempre foi previsível para mim, passou a parecer confusa, quase desorientadora. Não havia placas novas, não havia desvios, mas algo ali mexia diretamente com a minha percepção. Quanto mais eu tentava manter o foco apenas na direção, mais difícil ficava ignorar a sensação de que aquela madrugada estava sendo esticada de propósito, como se alguém ou algo estivesse controlando o ritmo da viagem, me empurrando lentamente para um ponto onde não haveria mais como simplesmente seguir adiante sem encarar o que estava por vir. Foi nesse momento que a dúvida virou certeza, porque finalmente eu vi algo que não dependia mais de interpretação. À beira da rodovia, quase misturado ao mato, havia uma figura parada, com uma aparência que não combinava com nenhuma pessoa comum que eu já tivesse visto naquela estrada. Não fazia sinal, não se movia de forma natural, apenas permanecia ali, como se estivesse esperando exatamente aquele instante. Quando passei por ela, senti que não era apenas eu quem observava, havia uma troca silenciosa acontecendo, como se aquela presença estivesse consciente da minha atenção. O mais inquietante foi perceber que, mesmo depois de ultrapassar aquele ponto, a sensação não ficou para trás. Pelo contrário, ficou mais intensa, como se a partir dali algo tivesse sido iniciado e não pudesse mais ser interrompido, dando a impressão clara de que aquele encontro não tinha sido um acaso, mas o começo de algo que ainda se desenrolaria por muitos quilômetros naquela madrugada.
Depois desse encontro, dirigir deixou de ser automático e passou a exigir um esforço constante para manter o controle da própria mente. Eu seguia em frente, mas a todo momento tinha a sensação de que algo estava sempre a alguns metros à frente ou logo atrás, fora do meu campo direto de visão. Em certos trechos, a estrada parecia se estreitar, como se o espaço ao redor estivesse diminuindo, me empurrando para dentro daquela situação sem saída. Não importava a velocidade, a impressão era a mesma, como se eu estivesse sendo mantido dentro de um limite invisível. Comecei a perceber que aquilo não tinha a intenção de me fazer parar de imediato, mas de me desgastar, de testar até onde eu conseguiria seguir fingindo que nada estava acontecendo. A cada quilômetro, ficava mais claro que aquela presença não precisava se revelar completamente, porque o verdadeiro impacto estava em me acompanhar, em se fazer sentir, sem se mostrar, preparando o terreno para algo que eu ainda não conseguia prever, mas que já parecia inevitável. Chegou um ponto em que o próprio caminhão começou a responder de forma diferente, como se a viagem estivesse sendo dificultada por algo além do peso da carga. A resposta do veículo ficou irregular, obrigando-me a reduzir e a tomar decisões que eu normalmente não tomaria naquele horário. Foi ali que percebi que continuar fingindo normalidade poderia me colocar em uma situação ainda pior, e a ideia de parar passou a parecer a única forma de retomar algum controle. Escolhi um trecho aparentemente seguro, encostei e permaneci alguns instantes dentro da cabine, tentando organizar os pensamentos antes de qualquer ação. Não era medo puro, era uma necessidade estranha de entender o que estava acontecendo, de confirmar se aquilo era real ou apenas fruto de uma mente cansada. Ao decidir descer, mesmo sem saber exatamente o que procurava, tive a clara sensação de que aquele ato mudaria completamente o rumo da madrugada, como se ao parar eu tivesse aceitado participar de algo que até então apenas me observava à distância. Assim que fiquei fora da cabine, a certeza de que eu havia cometido um erro tomou conta de mim, porque aquela sensação de acompanhamento deixou de ser distante e passou a ser direta, presente, como se o espaço entre mim e aquilo tivesse sido reduzido ao mínimo. Eu não precisei procurar muito para entender que não estava sozinho, porque a atenção daquela presença estava totalmente voltada para mim, sem pressa, sem reação imediata, como se estivesse apenas confirmando que eu finalmente tinha parado. Não havia qualquer tentativa de comunicação clara, e ainda assim era impossível ignorar que havia uma intenção ali, algo que não dependia de palavras ou gestos. Meu corpo reagiu antes da mente, travando, dificultando qualquer decisão lógica, enquanto a compreensão surgia de forma desconfortável. Aquilo não queria que eu fugisse naquele momento. Queria que eu entendesse que a estrada, a parada e aquela madrugada já não estavam mais sob meu controle. Foi nesse ponto que percebi que sair dali não seria apenas ligar o caminhão e seguir viagem, porque algo havia se estabelecido. E o que viria a seguir não dependeria mais apenas da minha vontade. Quando decidi voltar para a cabine, não foi por coragem, mas por instinto de sobrevivência, porque permanecer ali já não fazia sentido algum. Assim que retomei o controle do caminhão, percebi que tudo parecia permitir minha saída, como se aquela escolha tivesse sido aguardada. Segui adiante sem tentar entender, apenas avançando, acreditando que o movimento constante pudesse quebrar aquele vínculo invisível. No entanto, a tranquilidade não voltou. A sensação de companhia continuava firme, agora de uma forma ainda mais opressiva, como se estivesse dentro do próprio trajeto, acompanhando cada decisão tomada. Eu não precisava olhar para confirmar, porque a certeza não vinha da visão. Vinha de algo mais profundo, difícil de ignorar. A estrada seguia, o trabalho continuava, mas eu já entendia que aquilo não havia terminado com a retomada da viagem. Pelo contrário, a parada parecia ter sido apenas uma etapa,
E o que quer que estivesse comigo naquela madrugada não tinha a menor intenção de me deixar seguir até o amanhecer sem continuar interferindo no meu caminho. Conforme as horas avançavam, a viagem passou a ser marcada por uma sequência de situações difíceis de explicar, como se a estrada estivesse reagindo àquela presença da mesma forma que eu. Em alguns trechos, eu tinha a impressão clara de que algo surgia à frente e desaparecia antes que eu pudesse confirmar, criando uma dúvida constante entre seguir ou reduzir. A mente começou a oscilar entre a razão e o alerta, tornando cada decisão mais pesada do que deveria ser. Não havia descanso psicológico, porque mesmo nos momentos em que tudo parecia normal, a sensação de vigilância permanecia intacta. Eu compreendi que o objetivo daquilo não era provocar um confronto direto, mas me manter em estado de atenção permanente, impedindo qualquer relaxamento. A madrugada se transformou em um teste de resistência, onde cada quilômetro rodado exigia mais concentração, e a única certeza que eu tinha era de que aquela experiência só terminaria quando algo maior mudasse, seja na estrada ou dentro de mim. Foi somente quando os primeiros sinais de mudança no céu começaram a surgir que percebi uma alteração sutil em tudo ao meu redor. A sensação de domínio que aquela presença exercia parecia enfraquecer, não de forma abrupta, mas gradual, como se estivesse perdendo espaço conforme o tempo avançava. A estrada voltou a parecer mais previsível e minha mente começou a recuperar um pouco da clareza que havia sido tomada durante a madrugada. Mesmo assim, não houve alívio imediato, porque a expectativa de um último acontecimento permanecia constante, como se algo ainda pudesse surgir a qualquer instante. Eu seguia atento, sem confiar completamente naquela mudança, consciente de que o que eu tinha vivido não poderia ser simplesmente apagado com a chegada de um novo momento. Aquela transição deixou claro que o fim da noite não significava o fim da experiência, apenas indicava que algo estava se afastando, deixando para trás uma marca que eu ainda não sabia como lidar. Quando finalmente encontrei um ponto onde outras pessoas já estavam acordadas e a rotina parecia seguir normalmente, senti um contraste difícil de explicar. Tudo ao redor funcionava como deveria, conversas comuns, movimentos previsíveis, mas dentro de mim a madrugada ainda não tinha terminado. Eu tentei agir com naturalidade, manter o comportamento de sempre, porém cada pensamento voltava automaticamente para o que havia acontecido na estrada. A ideia de contar para alguém surgiu várias vezes, mas não fazia sentido transformar aquilo em palavras simples, porque nada do que eu dissesse conseguiria transmitir a realidade do que vivi. Não era medo, era uma espécie de certeza silenciosa de que aquela experiência não precisava de testemunhas além de mim. Enquanto seguia com o restante da viagem, ficou claro que o que eu havia enfrentado não era algo isolado, mas parte de algo maior, algo que muitos passam, poucos comentam e quase ninguém consegue explicar sem parecer exagero. Depois daquela madrugada, a estrada nunca mais voltou a ser apenas um caminho de trabalho para mim, porque algo se quebrou na forma como eu enxergava aquelas rotas silenciosas. Continuei rodando, cumprindo horários e trajetos, mas passei a evitar certos trechos e horários, não por superstição, e sim por respeito ao que vivi. Não ficou nenhuma prova concreta, nenhum registro visível, apenas a lembrança persistente de que nem tudo que acompanha um caminhoneiro precisa ser visto para ser real. Até hoje, em viagens solitárias, quando percebo que o percurso parece longo demais ou que a sensação de vigilância retorna sem motivo aparente, aquela madrugada volta à memória com força. E o que mais me inquieta não é pensar que aquilo possa surgir novamente, mas saber que em algum ponto da BR-153, aquela presença pode continuar à espera de quem siga a viagem acreditando que certas estradas são apenas estradas. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos.
Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.